Capítulo 535, Ameaça. Tradução, Cyber Revisão, 0. Estes dois eram bastante ricos. Lin Ming murmurou para si mesmo enquanto vasculhava os anéis espaciais de Gui e Zana. Dentro dos dois anéis espaciais, havia várias centenas de cristais de sangue demoníaco de grau médio. Além disso, havia todo tipo de pílulas e tesouros. Embora eles não fossem considerados muito preciosos, era o suficiente para que Lin Ming não ficasse em uma situação embaraçosa, onde ele não tinha cristais de sangue demoníaco o suficiente. Milímetro. Isso é um cristal de sangue demoníaco de grau alto. Lin Ming tirou uma caixa de jade retangular do anel espacial de Gui. Quando ele abriu, viu que havia um cristal vermelho brilhante dentro. Um cristal de sangue demoníaco de grau alto era equivalente a 100 cristais de sangue demoníacos de grau médio. Até mesmo Gui só tinha um único. Os cristais de sangue demoníaco e as pedras de verdadeira essência eram semelhantes, ambas eram pedras que continham enormes energias inerentes e podiam ser usadas no cultivo. No entanto, as pedras de verdadeira essência só poderiam ser usadas para condensar a verdadeira essência e cultivar o Dantian. Quanto aos cristais de sangue demoníaco, eles continham uma grande quantidade de energia de origem do céu e da terra, bem como energia infernal. Eles poderiam ser usados para refinar e fortalecer o corpo, reforçar a alma, assim como muitos outros usos. Artistas marciais que seguiam o caminho ortodoxo também usavam cristais de sangue demoníaco. Ninguém nunca se queixou de que a vitalidade do sangue era muito poderosa. Além disso, os cristais de sangue demoníaco eram muito mais raros. Todos esses fatores fizeram com que o preço dos cristais de sangue demoníaco fosse muito maior do que o das pedras de verdadeira essência. Lin Ming colocou este cristal de sangue demoníaco de grau alto em sua mão e começou a absorver a pura energia de dentro dele. Um cristal de sangue demoníaco de grau alto valia 100 cristais de sangue demoníaco de grau médio, mas a energia infernal dentro era apenas igual a 50 cristais de sangue demoníaco de grau médio. Usar um único era o mesmo que usar 50 cristais de sangue demoníaco de grau médio. É claro que cultivar com cristal de sangue demoníaco de grau alto era muito mais eficiente. Mas desperdiçar tanta energia preciosa apenas por esse aumento de eficiência era um custo que nem mesmo um talento de uma grande seita pagaria tão facilmente. Essa também foi a razão pela qual Gui tinha um cristal de sangue demoníaco de grau alto com ele. Atualmente, Lin Ming só queria mais eficiência. Ele poderia ganhar mais cristais de sangue demoníaco no futuro, mas o tempo não iria esperar por ele. Tudo o que ele pensava era o dia em que ele ganhasse força para lutar contra Xuanwuji e retornar para a região ao sul do horizonte. Porque essa era a sua fundação, essa era a sua casa. O poder puro da energia de origem do céu e da terra e energia sanguínea fluíam constantemente para Lin Ming. A luz do cristal de sangue demoníaco também começou a diminuir gradualmente. Dentro das estepes do massacre sangrento, a energia de origem do fogo era relativamente fina. Em comparação, havia uma energia sanguínea infernal incomparavelmente espessa que permeava a terra. Aqui, cultivar o Dantian com a crônica divina proibida do pássaro vermilion era muito inferior a praticar com a arte da alabarda da grande desolação. A energia pura do cristal de sangue demoníaco combinava com a energia infernal dentro da tatuagem do demônio celestial e era avidamente refinada por Lin Ming. Aqueles que praticavam a arte da alabarda da grande desolação percorreriam o caminho da matança. Usar essa energia sanguínea infernal para cultivá-la era especialmente útil. Lin Ming sentiu uma ardente energia quente queimando através de seus meridianos, fazendo círculos após círculos antes de entrar em seu Dantian onde se fundia com o vórtice de verdadeira essência girando dentro dele. Nesse processo, a alma e o corpo de Lin Ming foram nutridos. Todo método de cultivo tinha seus pontos fortes e fracos. Por exemplo, para aqueles que seguiam o caminho correto, eles geralmente se concentrariam em cultivar a alma depois de alcançar o reino Xiantian.
Mas, aqueles artistas marciais que seguiam o caminho demoníaco favoreciam temperar e refinar seus corpos depois de alcançar o reino Xiantian. Se Lin Ming praticasse apenas a crônica divina proibida do pássaro vermilion, então seu cultivo seria inclinado para a verdadeira essência do fogo, assim como seu caminho seria limitado a um único sistema de coleta de essência. Se ele chegasse na destruição da vida no futuro, então seu sistema de método de cultivo seria frágil demais e sua força seria correspondentemente limitada. Se ele complementasse isso com a arte da alabarda da grande desolação, que focalizava nas habilidades ofensivas, isso preencheria muitas lacunas do problema. A verdade era que muitas pessoas entendiam isso, mas ainda não havia nada que pudessem fazer. Para uma grande seita, já era fantástico se eles tivessem um único método de cultivo superior. Que tipo de seita poderia ser como Lin Ming e escolher entre numerosos métodos de cultivo que eram do mais alto nível? Tinha que ser dito que quando Lei Jingtian estava preso no reino núcleo rotativo, ele tinha sacrificado sua honra e nome e conspirou com a região demoníaca do Mar do Sul, tudo para adquirir o antigo tomo diabólico. Lin Ming mergulhou no cultivo e acabou perdendo a noção do tempo. Quando ele abriu os olhos, viu que a lâmpada na mesa já havia sido apagada e havia uma leve neblina ao redor. Parecia que o amanhecer acabou de romper. Quando Lin Ming se levantou, todo o seu esqueleto emitia barulhos crepitantes que eram nítidos e altos. O cristal de sangue demoníaco de grau alto na mão já havia escurecido completamente, não havia muita energia restante nele. Seu corpo estava grudado de suor e seu suor estava marcado pela leve cor de sangue. O cheiro de cobre no sangue saía de perto dele. Dentro de seu Dantian, seu antigo cultivo no nível inicial do reino Xiantian havia se consolidado ainda mais. Ele estava quase no auge do nível inicial do reino Xiantian. Eu já estive preso no nível inicial do reino Xiantian por meses. Não tenho ideia de quanto tempo vai levar até que eu possa atravessar para o nível intermediário do reino Xiantian. Os métodos de cultivo do caminho demoníaco são realmente mais rápidos do que os do caminho correto. Se eu puder alcançar o reino núcleo rotativo antes dos 22 anos, então me pergunto o quão forte eu serei comparado a um mestre das fases da destruição da vida. Lin Ming resmungou para ele mesmo, perdido em pensamentos. Ele queria tomar um banho quando sua mente de repente se moveu. Ele se moveu de modo que ele ficasse de lado para a porta e lentamente a abriu. Lá fora, no corredor, havia uma pequena garota bonita e delicada encostada na porta. Sua cabeça assentiu. Aparentemente, por causa de sua extrema sonolência, ela havia adormecido onde estava. Vanir. Ah! A garota ficou surpresa. Ela deu um pulo, instantaneamente acordada. Senhor, eu. Vanir era como uma criancinha que foi pega fazendo algo errado. Por que você está aqui? Você não foi dormir. Vanir disse apressadamente, o senhor me pediu para manter a guarda do lado de fora do quarto. Lin Ming ficou sem palavras. Ele só tinha falado casualmente, mas nunca pensou que Vanir estaria vigiando a porta o dia todo e a noite toda. Ela era uma mortal. Se ela permanecesse por tanto tempo, então suas pernas estariam inchadas. Mas esse era o destino de uma serva. Havia muitas empregadas de famílias ricas que tinham que ficar do lado de fora do quarto de seu mestre. Eles tinham que servir água, limpar o pinico e correr imediatamente para frente se fossem convocados. Em locais com regras mais rígidas, até mesmo o bocejo era proibido e seria punido com tapas. Depois que uma empregada envelhecesse, muitas vezes ficavam sem apoio. Essa era a razão pela qual muitas empregadas sonhavam em se tornar concubinas. Esta foi a primeira vez que Vanir ficou de guarda à noite. Ela estava com medo de parecer preguiçosa, assim ela entrou em pânico. Você vai e descanse. Lin Ming suspirou. Ele havia pensado em comprar a liberdade de Vanir, mas agora ele considerava o assunto acabado.
Na cidade Polaris, mesmo que um habitante mortal tivesse liberdade, eles ainda estavam à mercê de todos os outros. Se eles tivessem riqueza, então seria uma estrela negra que atrairia a calamidade. Ela também poderia ficar com Madame Wei, onde ela tinha um pouco de segurança. Também era impossível para Lin Ming levá-la. Nesta terra perigosa, Lin Ming simplesmente não conseguia desviar nenhuma atenção para protegê-la. Van hesitou. Vá dormir. Lin Ming disse em um tom que não podia ser recusado. Van se curvou e se desculpou. Lin Ming ainda não havia ido ao segundo andar. Ele planejava ficar no primeiro andar da Torre Polaris Divisória de Céus até alcançar o pico do nível inicial do reino Xiantian. Atualmente, ele não estava muito longe desse objetivo. Assim, Lin Ming cultivava, comia e dormia na loja de serviços aos artistas marciais todos os dias. Seus cuidados diários, como lavar roupas e trocar de roupa, foram atendidos por Van. Em um piscar de olhos, 15 dias se passaram. Lin Ming estava agora a apenas um pequeno passo de alcançar o pico do nível inicial do reino Xiantian. Hoje, Lin Ming saiu da loja de serviços. Ele queria ir ao segundo andar da Torre Polaris Divisória de Céu para dar uma olhada. Havia uma grande diferença de força entre os artistas marciais do primeiro andar e segundo andar da Torre Polaris Divisória de Céus. Guiyui, cuja força podia ser considerada no auge do primeiro andar, ficava apenas em último do segundo andar. O primeiro andar tinha dezenas de milhares de artistas marciais, mas o segundo andar só tinha vários milhares. A quantidade era de dezenas de vezes menor. Havia muitos tigres agachados e dragões escondidos entre esses grupos de pessoas. Mesmo que um talento de alta patente viesse para cá, eles não ousariam ser arrogantes. Eles nem ousariam brigar com alguém em seu próprio nível. Quem poderia dizer que a pessoa que eles provocaram não era um futuro imperador inigualável? Nestes últimos 15 dias, Lin Ming também ganhou alguma compreensão da Torre Polaris Divisória de Céus de Shuyan. De acordo com as leis da Torre Polaris Divisória de Céus, os artistas marciais do primeiro andar não podiam entrar no segundo andar. Mas os artistas marciais do segundo andar podiam entrar livremente no primeiro andar. A única proibição que eles tinham era que eles não poderiam matar outros no primeiro andar. Se eles violassem essa regra, eles seriam perseguidos pela equipe de execução e seriam mortos. Lin Ming seguiu as instruções de Shuyan e caminhou em direção à entrada do segundo andar. Porque era de manhã cedo, não havia muitas pessoas andando pelos corredores da Torre Polaris Divisória de Céus, e não havia uma alma à vista na entrada do segundo andar. Uma solitária plataforma cinza apareceu na frente de Lin Ming. No topo da plataforma havia uma pequena matriz de transmissão. Enquanto alguém entrasse com o passe de permissão, eles poderiam entrar diretamente no segundo andar. Quando Lin Ming tirou seu passe de permissão de seu anel espacial, de repente sentiu uma intenção assassina oculta travada sobre si. Seu coração gelou, ele começou a emitir energia infernal espessa. Quem está aí? Houve um silêncio vazio por um tempo. Então, uma voz rouca riu sinistramente e disse: garoto, você é bastante perceptivo. Logo depois, o espaço perto de Lin Ming começou a se distorcer e dois homens aparecerão. Um era baixo, um era alto e ambos usavam capas pretas. O baixo com a capa preta era um diabrete. Seu rosto estava enrugado como uma noz seca e seus olhos estavam sombrios e amarelos. Era difícil imaginar que esse sujeito fosse realmente um jovem. Quanto ao homem alto, sua pele era escura como tinta, ele era da raça Golias. Quando ele olhou para Lin Ming, era como se ele estivesse olhando uma presa deliciosa. Lin Ming estava calmo enquanto rastreava silenciosamente seu anel espacial e girava sua verdadeira essência. Embora ele não pudesse dizer o cultivo desses dois por causa da diferença em seus sistemas de cultivo, ele ainda era capaz de se aproximar de suas auras. Esses dois sujeitos eram absolutamente mais formidáveis do que Guiyui.
Você não precisa se preocupar. Somos artistas marciais do segundo andar. Tenha certeza, não vamos matar você. Isso é porque, as regras não permitem isso. Lin Ming não ficou surpreso. Se esses dois fossem mais poderosos que Gui, era normal que eles fossem do segundo andar. O que vocês dois querem? Estamos procurando por você, porque precisamos de um pequeno favor. O diabrete de capa preta disse. Os artistas marciais da raça diabrete também tinham línguas pretas, quando eles falavam, era como um sapo batendo em sua boca. Sinto muito, mas não estou interessado. Lin Ming recusou friamente. Não há necessidade de recusar. Caso contrário, você pode se arrepender. O homem de capa preta confiantemente disse. Enquanto ele falava, ele sacudiu o dedo, enviando um disco de formação de matriz girando no ar. À medida que o disco de matriz girava, incontáveis linhas de luz irromperam, criando imagens no ar. Enquanto essas imagens se moviam, Lin Ming podia ver que claramente era a loja de serviços onde ele ficava. Milímetro. Lin Ming ficou surpreso, essa foi a primeira vez que ele viu uma formação de matriz de imagens fantasmas tão estranha. Nas imagens fantasmas, Lin Ming pôde ver Wang Dongxuan. Ele podia ver Madame Wei que acabou de acordar, e ele podia ver Vanner que estava lavando suas roupas. Mas, neste momento, uma estranha energia cinzenta envolveu toda a loja de serviços. Todas as pessoas dentro pareciam ter perdido suas almas. Madame Wei e Vanner imediatamente caíram no chão. Xuan resistiu por alguns instantes antes que ele também caísse no chão, inconsciente. Isso foi um ataque de alma. Lin Ming fez uma careta. O que você quer?